Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o estudo de número 15 do livro A Gênese, publicado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 5, estudando sobre mundos, né? No estudo anterior, Kardec mostrou a visão que os espíritos tinham, os espíritos primitivos tinham da Terra, como uma coisa plana, fixa, e que tudo girando em torno dela. Ele foi mostrando, né, a evolução dos entendimentos e termina o estudo falando de Tales de Mileto, de Pitágoras, né, e de outros tantos que começaram a dar uma informação um pouquinho mais interessante sobre tudo isso. Então, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo ainda, né, do capítulo 5, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é um estudo bem profundo, bem interessante, e também que pode nos ajudar a entender muitas coisas. Eu tenho dito sempre aqui, porque muitas vezes a pessoa fala que a Gênesis é um livro difícil de entender, né? É claro que a gente tem que ir começando, né? Tem que dar o ponto de partida. Para mim também é difícil, mas eu dou o ponto de partida. E depois a gente vai estudando, vai trocando informações, e a coisa vai melhorando, vai ficando mais fácil, né? Então a gente não pode perder, é muito difícil, eu não quero estudar isso não é para mim, né? É para todos, minha gente. Se não fosse para nós, primeiro, não teria sido escrito na codificação. Segundo, a gente não estaria no Espiritismo. A gente estaria buscando outro tipo de informação religiosa, filosófica, científica, que não fosse o Espiritismo. Se nós estamos aqui no Espiritismo, se nós estamos estudando a doutrina espírita, é porque é para nós, sim. É para todos nós que estamos nesse contexto de apropriação de informações, para que a gente faça uma mudança interna. Muitas vezes a pessoa pensa que espiritismo é a manifestação mediúnica pura e simples, quando não é só isso, né? Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Allan Kardec fala isso na introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, lá no item 17. Ele fala, muito embora a maioria das pessoas pensa que o espiritismo só vai lidar com as comunicações espíritas, né? A comunicação dos espíritos desencarnados. Mas não, pelo contrário, aquilo é só um ponto do estudo espírita e da prática espírita. Então, existem muito mais coisas que nós temos que estudar, que nós temos que entender, para que a gente possa crescer. O espiritismo é a doutrina que faz o homem evoluir com conhecimento de causa. Às vezes a gente vai evoluindo, né? Igual pedra rolando no rio. Uma hora essa pedra vai ter que entender, né, que precisa de saber o que está acontecendo com ela. Afinal de contas, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu. Então, essas perguntas vão sendo respondidas gradativamente a partir dos estudos espíritas. Tá? Então, vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Tá? Não. Pegamos o estudo, vamos colocá-lo aqui direitinho, né, para a gente não ter problemas. Ó, estudo 15 do livro A Gênese, tá? Sistema dos mundos antigos e modernos. Capítulo 5, nós vamos estudar dos itens 10 ao 14, né? É o que nosso estudo de hoje. Então vamos a ele? Tudo bem? Podemos dar continuidade? Ou dar início, como você queira? Bom, pelos anos 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode chamar de misto, que leva o seu nome, e que durante aproximadamente 15 séculos foi somente o adotado no mundo civilizado. Então vamos lá. Allan Kardec coloca que o Ptolomeu, que era da escola de Alexandria, lá do Egito, ele criou um sistema. E nós vamos ver qual é o sistema, né? E que durante 15 séculos isso foi verdade no mundo ocidental.
então, por volta de 1500 e pouco, né? Isso foi verdade no mundo espiritual. Então, nós ficamos 1500 anos seguindo o esquema de Ptolomeu. Qual que seria esse esquema? É isso que nós vamos saber agora. Tá? Então, conforme o sistema de Ptolomeu,